18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100.7. Boa noite para você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez e hoje é terça, hein? Terça-feira, dia 14 de julho. E o ano é 2020. Nós estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas, juntos com a nossa equipe, hein? Até às 7 da noite, a informação direta para você. Não é isso, Karine Leão? Boa noite. Exatamente, Carlão. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Você sintonizado na programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite. Valeu. No programa 18 horas. Valeuzaço aí, um beijo especial pra galera que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Mano. Estamos juntos e o ano é 2020. Sim, senhoras e senhores. Que ano! Ao vivo e a cores aí pelo aplicativo Mano, né, isso, Karine Leão? Exato. Karine Leão, 2020 é o ano da pandemia, né? Nós ainda estamos em plena pandemia da Covid-19 e esta, né, pandemia mexeu com tudo na vida de todo mundo, inclusive aí com os calendários de festas, né, Karine Leão? Muitas festas e parece que vai, né, agora atingir quem? O Carnaval Carioca, que já era para ter sido atingido na realidade já, né, esse último que teve, né? Mas na época ainda não era considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde, tem toda uma história aí, mas né? Ali tem toda uma história. Algumas das maiores escolas de samba do Rio informaram que não vão participar do próximo carnaval se o quê? Detalhe, uma vacina para o novo coronavírus não for encontrada e estiver amplamente disponível para todos, né, Karine? Exato, Carlão. O recado é muito simples, viu, gente? Se chegar a vacina, temos samba. Se não chegar, não temos samba, disse o presidente da São Clemente, Renatinho Gomes. Pelo menos 5 das 12 escolas principais, incluindo aí Mangueira e Beija-Flor, disseram que vão sugerir o adiamento para os desfiles até que a condição da vacina seja viável, mas viável mesmo, tá? Tanto para os componentes das escolas quanto para o público da Sapucaí. E esse assunto vai ser discutido durante uma reunião que deve acontecer hoje à noite, agora à noite, lá no Rio de Janeiro. Tem mais, Karine Leão. Lembra do Réveillon de Copacabana, que atrai aí milhares de turistas? Também, Karine, está aí, é claro, né? É uma festa popular também, né? Deve sofrer mudanças por causa da pandemia. Tudo vai ser resolvido numa reunião que acontece nesta quinta-feira, dia 16, entre representantes, né, do poder público e também empresas organizadoras do evento para definir como vai ser a festa esse ano. E ali realmente são, né, alguns milhões ali, né? Muita gente ali. Muita gente, muito turista, nossa. E tem aquela, né, tradicional queimas de fogos que, né, pode ser apenas transmitida pela internet. Não vai, se não tiver o Réveillon, né? Não é isso que pode acontecer? Eles estão vendo aí, assim, algumas alternativas, né? Pode ser que a festa, eles limitem aí o número de pessoas para acompanhar nas areias da praia de Copacabana. Os fogos, eles são acionados por balsas lá no mar, né? Então, de repente, aí, para que a galera não fique frustrada, né? Porque a grande atração, né, desse Réveillon são os fogos lá de Copacabana, é que a queima de fogos seja transmitido pela web. Que coisa, hein? Dá para arrumar uns patrocinadores também, dá para salvar um din-din ainda, pode né? ser, pode ser. E adiantamento aí de festas, né, Karine? Nós já tivemos aqui no Amazonas, inclusive, nessa questão toda aí, o nosso festival já foi, não é isso? O Festival de Parintins, tradicionalmente acontece aí no último fim de semana do mês de junho, ele já foi adiado, né, para o primeiro fim de semana de novembro, mas ainda este ano, esta aqui ainda é uma polêmica, né, Karine? Ainda este ano nós ainda vamos estar... Pois é, mas olha só, voltando pro carnaval, né, Carlão, não é só do Rio não, tá? Um detalhe importante, o carnaval de Salvador, na
Bahia também pode ser adiado. O prefeito de Salvador, o ACM Neto, propôs o adiamento da temporada de carnaval, ou seja, a temporada, né? Porque lá são muitas festas, para os feriados de abril e junho do ano que vem. Ou seja, as pessoas já estão preocupadas com o ano que vem. Mas, enquanto isso, né? O festival aqui de Parintins acontece em novembro deste ano ainda, não é não? Sim. Pois e ainda no meio dessa polêmica, né? Porque se eles, carnaval no ano que vem eles já não estão querendo fazer, então é complicado. Imagina novembro. Bom, e ainda aqui no Amazonas, amanhã, no dia 15 de julho, por falar em polêmica, olha aí, o aniversário de Manacapuru, a princesinha dos Solimões, festeja mais um ano na cidade, não é? Indiferente à pandemia, a prefeitura da cidade programou uma grande festa para comemorar mais um ano do município de Manacapuru. A grande comemoração está marcada para Careme quarta-feira, que é amanhã, é isso? Para amanhã. Lá no Parque do Ingá, lugar onde acontece o Festival das Cirandas. E a previsão de público, está aí, Careme, quantas pessoas será? Bastante, hein? Quantas? 500 a 700 pessoas, né, que vai estar aí já configurando a aglomeração, né, Karine? Por 500 pessoas, 700, acho que sim. Mas, Carlão, tem um porém aí nessa festa. O Ministério Público do Amazonas quer colocar água no chope dessa festa, viu? Ingressou com ação civil pública na Justiça de Manacapuru para impedir a festança do aniversário da cidade. Bom, e não é para menos, né, Karine? Vale lembrar que Manacapuru é um dos municípios com o maior índice de casos e de morte por Covid-19 do país, por grupo de 100 mil habitantes, então é realmente muito complicado fazer essa festa amanhã. Esses dados aí são, segundo o boletim, né, desta segunda-feira, Manacapuru tem 3.259 casos e conta já 129 mortes. Pois é, os números são elevados mesmo. E a ação contra a festa é assinada pelo promotor de justiça de Manacapuru, João Guimarães Neto, que pede ainda a suspensão de todos os eventos públicos e privados marcados para os próximos 120 dias no município de Manacapuru. Acho justo, né? Tem que ser revisto realmente, né? Pensado isso daí com muito carinho, com muita atenção, e tem que ser ali. Se for para ser, tem que ser com muita segurança. 6h07, nós estamos começando para você mais uma edição do 18 horas aqui na 100.7. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje a Compensa está em festa, hein, Karine? Falar em festa, olha aí, falar em festa, a Compensa está em festa hoje. Ou melhor, a sede do governo que fica na Compensa. Então, tá feita aí a relação, está em festa. E a comemoração não é para menos. O governador Wilson Lima conseguiu emplacar, né, o presidente e ainda o relator da Comissão Especial do Impeachment, mostrando que tem hoje votos mais do que suficientes, né, para evitar aí a possível cassação de seu mandato. E a festa, pelo jeito, Carlão, vai ser regada a pizza e suco de laranja. Pois é, com 9 votos contra 7, com 9 contra 7 do deputado Felipe Souza, a deputada Alessandra Campelo, uma das mais ferrenhas defensoras do governo Wilson Lima, foi eleita para presidir a comissão. E o deputado Francisco Gomes, o doutor Gomes, foi eleito com 10 votos para relator da comissão. Uma dobradinha totalmente alinhada e defensora do governador, que foi apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como chefe da organização criminosa que desviou recursos da Secretaria Estadual de Saúde. Os dois têm a missão de arquivar a denúncia contra o governador. Bom, essa dobradinha, né, Alessandra Campelo e Dr. Gomes já tinha sido antecipada, né, lá atrás por nós aqui no programa 18 horas. Não houve nenhuma surpresa nesse processo aí até agora. Embora a oposição alimentasse ainda a esperança de conseguir a presidência ou também, no mínimo, a relatoria. Não conseguiu nenhuma coisa e nem outra. Tudo ficou com a base do governo mesmo, e isso mostra que vai ter total controle da comissão do impeachment. Pois é, e o nosso repórter Azaf Augusto acompanhou toda a sessão de hoje na Assembleia Legislativa e conta pra gente como foi essa votação que carimbou a Alessandra Campelo na presidência e Dr. Gomes na relatoria da Comissão Especial de Impeachment. A deputada Alessandra Campelo foi eleita presidente da comissão processante do impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida, em votação realizada nesta terça-feira. Entre os 17 membros da comissão, 9 votaram nela e
7 no deputado Felipe Souza. O deputado Saulo Viana se absteve. O relator eleito foi o deputado Dr. Gomes, com 10 votos. Fausto Júnior ficou com 6 votos. O deputado João Luiz se absteve. Procurado, o deputado Dr. Gomes disse que vai seguir o rito que já foi traçado para o impeachment. Questionado sobre as críticas que recebeu dos deputados de oposição por defender o governo e agora ser o relator do impeachment, Gomes preferiu ficar em silêncio. Seguir o rito já traçado pelo regimento, né? Traçado pelo regimento e seguir todas as demais normas legais. Seguir o mesmo rito que foi seguido pela Dilma, foi seguido pelo Temer. Esse é o mesmo rito. Já o deputado Fausto Júnior lamentou não ter sido eleito relator da comissão e afirmou que vai continuar o trabalho que vem fazendo na CPI da Saúde. Coloquei meu nome à disposição para ser o relator do impeachment. Essa não foi a decisão do plenário, mas me mantenho de forma muito tranquila e serena e vou me dedicar à CPI da Saúde para trazer cada vez mais o retorno que a população espera, que são os esclarecimentos de como é feita a gestão da saúde. Alessandra Campelo e Gomes atuam desde o início deste mandato como principais defensores do governo Wilson, algumas vezes se pronunciando mais até que a líder do governo, deputada Joana Dark. Questionada sobre a atuação à frente do impeachment do governador que ela apoia, a deputada Alessandra Campelo disse que vai trabalhar com isenção. A gente pretende trabalhar com isenção, com transparência, pretendemos transmitir todas as reuniões, seja pelas redes sociais, seja pela TV Assembleia, enfim, pela rádio e por todos os meios de comunicação disponíveis. A nossa ideia é trabalhar com transparência. É importante ressaltar que o presidente da casa já garantiu todo o apoio necessário, apoio material, de equipe, etc., para garantir o bom funcionamento e o bom andamento dos trabalhos da comissão que está analisando o processo de impedimento do governador e vice-governador. A deputada também prometeu um trabalho célere e a primeira reunião acontece nesta quarta-feira. De acordo com a Alessandra, a comissão já se prepara para notificar os denunciados, o Wilson Lima e Carlos Almeida, e eles terão 10 dias para apresentar a defesa. Depois disso, a comissão terá mais 10 dias para emitir um relatório que será submetido à votação entre os membros e eles vão decidir se aceitam ou não o impeachment. O deputado Wilker Barreto questionou a eleição do presidente e relator, afirmando que os deputados governistas deveriam se ausentar da presidência do impeachment. Uma chapa de presidente e relator eminentemente governista. O correto era, neste momento, aqueles que defendem arduamente o governo julgassem impedido e deixassem, obviamente, o presidente e o relator muito à vontade para apreciar o que é legal dentro de um processo de impeachment. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, falar o quê, né, gente? Melhor do que isso, nem rodízio de pizza sem lá em São Paulo, que, segundo os especialistas, é a melhor pizza do mundo. Melhor que na Itália. Tá tudo dominado pelo governador, mesmo com todos os escândalos já descobertos pela Polícia Federal e pela CPI da pandemia na Assembleia Legislativa. A maioria dos deputados continua apoiando cegamente o governador. Isso mesmo depois de Wilson Lima ter sido alvo principal da Operação Sangria da Polícia Federal e ainda estar com os bens bloqueados. Os deputados da base ignoram a rejeição do governo, os protestos da população nas ruas e nas redes sociais e mesmo com isso tudo, continuam apoiando o atual governador como se nada tivesse acontecendo, como se o Amazonas estivesse assim super bem administrado e não passasse por uma grave crise política, econômica e sanitária. Aline, isso é uma vergonha, sem dúvida nenhuma. E justamente quem? Os deputados que têm entre suas principais funções nas suas atividades é fiscalizar o executivo. Faz sim o quê? Vista grossa e permite que aconteça essa sucessão de escândalos aí no governo. Esquecem que o governo fraudou e superfaturou a compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Esquecem quase 3 mil vítimas fatais da Covid-19. Muitas e muitas delas por falta de atendimento médico, que é de obrigação do Estado, e de ventiladores pulmonares. Esquecem o sofrimento das milhares de famílias por conta desse governo aí incompetente e, segundo a Polícia Federal, corrupto.
Não dá, né? Não tem condição, né, Carlão? Mas ainda tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte. Podemos ter em breve um desdobramento das investigações da Polícia Federal que podem recair sobre os nomes citados na tal lista dos 5% apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima. Bom, a gente nunca deve cantar vitória com antecedência, né? Até porque, Karime, ouvintes em 100,7, a base do governo está perdendo integrantes aí aos poucos. Hoje, o deputado Álvaro Campelo renunciou ao cargo de vice-líder do governo e anunciou que está indo para o bloco dos parlamentares que são independentes. Quem tem mais detalhes é a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir. Depois de não querer participar da comissão especial do impeachment, o deputado Álvaro Campelo rompe de vez a ligação que tinha com o governo Wilson Lima. O deputado, que ocupava a vaga de vice-líder do governo, anunciou na sessão de hoje que deixa o cargo após ouvir o sentimento da população. Quando vou às comunidades, eu tenho a oportunidade de captar, de ouvir o sentimento de cada um deles. E eu valorizo isso, eu valorizo o que eles me dizem, eu valorizo o que eles me pedem. Portanto, na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho do ano 2020, eu comunico a esta casa e à população do estado do Amazonas que eu deixo o cargo da vice-liderança do governo do estado, bem como retorno ao bloco dos independentes, do qual eu fiz parte na primeira metade de 2019. Agora, o parlamentar diz que se posiciona junto aos independentes e gostaria de ter tomado essa decisão antes, em novembro do ano passado. Mas, atendendo ao pedido de colegas parlamentares, se manteve no cargo. Álvaro Campelo está no primeiro mandato na Assembleia e é presidente da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, além de ser vice-líder do Progressistas e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e as denúncias de irregularidades e superfaturamento não têm fim nesse governo do estado. Agora, como adiantamos na edição de ontem aqui do 18 horas, a CPI da pandemia investiga 2 contratos suspeitos de superfaturamento, um envolvendo ambulâncias e outro plantões médicos. Vamos saber dessa história agora na reportagem de Cíntia Blink. A empresa WF Control Apoio à Gestão de Saúde e Atividades Empresariais Limitada tem um total de 19,5 milhões de reais em contratos com a Secretaria de Saúde do Amazonas. Ou seja, praticamente 20% dos 100 milhões de reais em contratos feitos pela Suzam durante a pandemia do novo coronavírus foram para uma única empresa, como revela o portal da Transparência. Agora, a WF Control está na mira da CPI da Saúde, como publicou a Rede Amazônica e o G1 Amazonas nesta segunda-feira. A investigação da CPI pretende verificar se houve superfaturamento, como explica o deputado Wilker Barreto, membro da comissão. Então a CPI precisa ouvir os proprietários dessa empresa para que os mesmos expliquem o porquê que uma ambulância é alugada por R$ 39.500 para um ente público do estado e para o mesmo estado depois em uma dispensa de licitação por R$ 69 mil. Em um ente, em um outro hospital de Manaus, do Amazonas, por 59 e o mesmo objeto com acréscimo de 4 médicos passa para mais de 170 mil reais. A WF Control possui 2 contratos com o governo para transporte de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com o novo coronavírus. O serviço na capital vai custar ao todo 6,3 milhões de reais. Já pelo serviço prestado no interior, o preço será de 1,8 milhões de reais. Além desses, há o maior contrato da WF Control com o estado, que vai custar 10,3 milhões de reais para o governo. Também para o transporte de pacientes, mas especializado em transferência e remoção de pacientes graves internados nas unidades de Manaus com a utilização de ambulância de suporte avançado, UTI móvel. A empresa ainda vai ganhar um pouco mais de 335 mil reais para prestar o serviço de limpeza hospitalar e 668 mil pela locação de ambulâncias.
E nesta quarta-feira, além da oitiva do presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, Braulio Lima, a CPI vai realizar uma inspeção no Hospital Francisca Mendes, que tem funcionários com salários atrasados, apesar do orçamento positivo do Estado, segundo o deputado Wilker Barreto falou na sessão parlamentar desta terça-feira. E um governo, Serafim Correia, superavitário, que bate recorde de arrecadação em plena pandemia. No Francisca Mendes é um hospital que tem um corpo técnico experiente, uma infraestrutura boa, mas não está operando por falta de vontade política de um governo que tem o dinheiro em caixa, mas paga para ver o seu povo morrer. Wilker Barreto prometeu que se o governo não resolver os salários atrasados, ele vai convocar a presença do secretário da Suzan, Marcelo Campelo, na Assembleia Legislativa. A reportagem entrou em contato com o governo do Amazonas para ouvir o outro lado, mas até agora não obteve resposta. Cíntia Blink, para o 18 horas. Oi, detalhe, isso tudo acontece na Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Saúde, que é uma secretaria extremamente delicada. Corrupção na Secretaria de Saúde, qual é o resultado? Morte de pessoas, né? Isso, morte das pessoas que precisam, morte da população. Se uma secretaria dessa sofre corrupção, que resulta em mortes, imagine nas outras secretarias. Esse governo do Wilson Lima realmente, né, sem dúvida nenhuma, já é o campeão em números de denúncias de corrupção. Muito complicado isso para quem se elegeu com o discurso do novo, né? O discurso de que iria combater incessantemente a corrupção. Tá fazendo o quê aí? Logo na Secretaria de Saúde. O governador é realmente uma grande decepção. 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Muito boa noite para você que está em 100,7, para você que está na sintonia certa. Adore You, aquela música, né, fofa, Karime Leão, se pode se dizer assim, linda, né, uma música fofa, do Harry Styles, Adore You. Mas para quem será que o cantor, né, fez essa música fofa e essa letra fofa? É a pergunta. Em uma entrevista em março, Harry, né, brincou, falou que a música era sobre um peixe, né? Pois é, o artista revelou, né, contou durante a entrevista que ele tinha acabado de comprar um peixinho e que ele amava, ele estava amando esse peixinho. Adoro. E aquele amor, né, super fofinho virou... Tu adora os seus gatos? Virou os gatos, cachorros, os pets, né? E que esse amor virou essa letra tão fofinha que a gente adora. Bacana. Então vamos abrir a playlist desta terça-feira aqui no 18 horas com Harry Styles, Adore You. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 26 minutos em Manaus. Você está em 100.7 e o programa 18 horas com você até às 7 da noite. A primeira da playlist do 18 horas, Harry Styles, a música Adore You. Mix. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo para o restante, né, desta noite que está começando. Será que vamos ter chuva como tivemos aí na madrugada, né? Choveu forte, né? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, deve chover sim durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus e a máxima deve chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. 6h27, boa noite. Mix. Bom, e o clima hoje na Assembleia Legislativa não foi só de pizza não, hein? A sessão começou quente logo no pequeno expediente. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, do PRTB, criticou duramente os deputados da base que apoiam o governo de Wilson Lima, que ele chamou de desgoverno, que não tem uma agenda positiva e que se recusa a aprovar a lei do gás. Vamos conferir aí os detalhes na reportagem de Cíntia Blink. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, utilizou a tribuna e palavras escatológicas para expressar a indignação dele com a inclusão do deputado Sinésio Campos na comissão da Lei do Gás após o relatório estar pronto. É tanto cocô que esse governo faz, para não falar outra coisa, que agora esse desgoverno está desrespeitando, não é o deputado Sinésio,
Esse desgoverno está desrespeitando mais uma vez esta casa, porque o parecer do relator está concluso, está entregue em todas as instituições envolvidas, e o desgoverno, que não consegue fazer uma agenda positiva sequer, não consegue entregar nada para o povo de bom, resolveu cagar na cabeça do deputado Sinésio Campos e dessa casa mais uma vez. Mas o que movimentou a Assembleia no discurso do presidente foi quando ele resolveu chamar a atenção dos colegas deputados que se posicionam a favor do governo. E ele fez isso citando os nomes dos deputados da base. E eu quero saber com que consciência os deputados desta casa dormem, sabendo que não estão a favor do povo do Estado. Com que consciência Vossa Excelência dorme, deputado Roberto Cidade? Vossa Excelência consegue encostar o seu cabelo no travesseiro e dormir sem remédio? Não é possível. Vossa Excelência e outros todos aqui que estão a favor desse desgoverno. Vossa Excelência não tem a palavra tão pequeno expediente. Não adianta ligar o microfone. Não tem a palavra, não pode. Não pode. Cita o seu nome porque eu estou na tribuna. Eu posso citar o seu nome, o do deputado Adjunto Afonso, o do deputado Ferraz, da deputada Terezinha, da deputada Alessandra Campelo, do deputado Maciel. Isso é uma falta de respeito com essa casa, rapaz. É uma falta de respeito com essa casa. Vocês estão desrespeitando essa casa. Não sou eu que estou desrespeitando vocês. Claro que a resposta veio rápida e em conjunto. A deputada Alessandra Campelo provocou, dizendo que não pode correr para a barra da calça do pai, como fazem certas pessoas. E a parlamentar também confessou que na Assembleia do Amazonas não tem deputado santo. Esse tipo de gracinha acabou. Mas respeito. Bora tratar as coisas aqui com respeito. Nada de ameaça em corredor, de joguetes, de joguinho. Respeite aqui seus colegas e suas colegas. Respeite todos, seja oposição, seja situação, seja base. Porque eu já vi gente aqui defendendo coisa muito ruim, muito pior. Gente que tá de cabeça baixa agora, que não tem coragem de encarar. Defendendo coisas indefensáveis realmente. Então ninguém ficou santo aqui de uma hora para outra, não. Ninguém ficou santo aqui de uma hora para outra, não. E não adianta correr para baixo da barra da calça do papai, não. O deputado Roberto Cidade respondeu ao Josué Neto e disse que dorme muito bem à noite e preza pela união do parlamento. Também pediram a palavra os deputados Cabo Maciel e Belarmino Lins. Então Josué Neto voltou à tribuna para pedir desculpas. Que o desgoverno do Estado nunca pediu desculpas dessa casa. Só que os exemplos daqui não servem para lá. E todos aqui sabem e perceberam que a minha crítica era ao governo. Depois, com as minhas preocupações normais do ser humano, voltou a palavras direcionadas, das quais já pedi desculpa. A tensão criada nesse momento da sessão desta terça-feira só não superou a expectativa para a eleição do presidente e relator da comissão do impeachment, que veio logo em seguida. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, repudiou a declaração do deputado Josué Neto e a chamou de leviana e irresponsável. Wilson Lima declarou o seguinte, abre aspas, é leviana e irresponsável qualquer acusação que faça menção a interesse meu. Não tenho nenhum interesse pessoal em particular do caso, mas não permitirei que uma decisão tão importante para o estado do Amazonas, que define questões econômicas fundamentais, seja tomada de maneira intempestiva. Daí porque optei por buscar estudos e avaliações técnicas para que embasem minha decisão. O que está em pauta é o futuro do povo do Amazonas e não questões meramente políticas, fecha aspas, disse Wilson Lima. 18 horas. Trabalhadores da educação estão sendo chamados para se apresentarem no dia 20 de julho nas unidades de ensino, mas data de retorno às aulas presenciais ainda não está definida. O sindicato da categoria informa que Secretaria de Educação do Estado ainda não discutiu sobre a segurança de trabalhadores e também de alunos. Os detalhes quem traz é a repórter Odinei Araújo. O retorno
retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino ainda não está definido, mas os trabalhadores da Secretaria de Educação do Estado estão sendo chamados para se apresentarem à instituição em que trabalham no próximo dia 20. É o que diz a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Oficialmente, a SEDUC não sinalizou com uma data, entretanto, os trabalhadores em educação, eles estão aí nos comunicando que os gestores e as coordenadoras estão chamando para que eles se apresentem dia 20, tanto os professores quanto os administrativos, ou seja, todos os trabalhadores em educação. Isso muito nos preocupa e, em função disso, nós entramos com uma ação no Ministério Público. A ação no Ministério Público foi protocolada na semana passada com o objetivo de adiar o retorno das aulas presenciais. O Sintean diz que, embora exista um protocolo de segurança elaborado pela SEDUC, os trabalhadores não foram ouvidos ou tiveram a garantia de que existe segurança tanto para eles quanto para os alunos. O sindicato agora vai entrar com uma outra ação na Justiça do Trabalho, como explica a presidente. Entendemos que, embora a SEDUC tenha um protocolo de segurança, ela ainda não apresentou realmente nenhum tipo de documento ou ação que mostre que esses trabalhadores retornarão com essa segurança que eles propõem. Portanto, nós estamos aí atentos, vamos lutar com todas as armas que temos para que esse retorno não seja agora, que a SEDUC postergue um pouquinho o retorno e só possamos retornar realmente quando os trabalhadores estiverem seguros. O temor dos educadores é devido à precariedade das escolas da rede pública e do excesso de alunos por sala de aula. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a Justiça derruba a decisão que obrigava planos de saúde a cobrir exame para Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, derrubou na Justiça a decisão liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste de sorologia para a detecção do novo coronavírus. Karime, a liberação do teste sorológico para a detecção da doença atendia a uma decisão da própria ANS e havia sido publicada em 29 de junho, no Diário Oficial da União, após determinação judicial. O Tribunal Regional Federal, em Pernambuco, concedeu o pedido de agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Saúde contra a decisão favorável à ação civil pública da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, que permitiu a inclusão do exame no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. O exame que havia sido liberado detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. Para isso, é necessário colher uma amostra de sangue. Esse tipo de teste é indicado a partir do 8º dia de início dos sintomas. A Associação de Defesa dos Usuários dos Planos de Saúde, autora da ação civil pública que resultou na obrigatoriedade de cobertura, já informou que entrará com recurso para comprovar a necessidade dos testes. 18 horas. Bom, e por falar de Covid, o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas não inclui números atualizados de vários municípios há dias. O Conselho de Secretários de Saúde diz que a internet no interior compromete o envio diário. Lembrando que os especialistas ressaltam que as medidas de flexibilização dependem desta atualização dos números. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. No boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas de ontem, por exemplo, pelo menos 29 municípios não tiveram os números atualizados. É o caso de Itacoatiara, Benjamin Constant, Maués, Tapauá, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Boca do Acre, entre outros. A falta de atualização de números da Covid de vários municípios tem sido verificado há dias, o que reduz o número geral de casos, hoje em mais de 84 mil, e até de mortes, atualmente em mais de 3 mil. Para o pesquisador e coordenador do Atlas ODS da Universidade Federal do Amazonas, que acompanha os números da Covid no estado, Henrique Pereira, a atualização dos dados é fundamental para a monitoração da doença no Amazonas. Disso depende toda a política de monitoramento e de avaliação, por exemplo, das medidas de flexibilização. Na perspectiva das equipes que fazem estudos ou que também monitoram independentemente
os indicadores da pandemia, essa informação diária ela é importante porque nós utilizamos modelos e sistemas de avaliação que são verificados diariamente. O Conselho de Secretários de Saúde do Amazonas informou que o atraso na divulgação dos dados é devido à precariedade no sinal de internet no interior. É o que diz o presidente da entidade, Januário Cunha. Houve um problema de internet que afetou alguns municípios e os impediu de atualizar diariamente a questão dos casos e de mais informações a respeito da pandemia do Covid no território. Mas esse problema já foi resolvido. A grande maioria dos municípios está agora realizando testagem em massa, toda a população. Para quê? Para identificar precocemente, sobretudo os casos assintomáticos, tratar e isolar essas pessoas com a maior brevidade possível para evitar que essas pessoas possam estar infectando. Ainda de acordo com a entidade, a testagem da população tem sido responsável pelo aumento considerado de novos casos no interior, hoje em quase 54 mil. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que os boletins são divulgados com dados recebidos pelas secretarias de saúde dos municípios. De acordo com o diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes, assim como na capital, os números de casos nas cidades do interior também estão desacelerando. Observa-se, a redução importante de casos da doença, tanto na capital quanto no interior. Então, nós estamos no processo de desaceleração da curva de transmissão. No entanto, é importante ressaltar que o risco ainda continua e que as medidas de controle devem ser adotadas por toda a população. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Ok, muito boa noite para você em 100.7, boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, a segunda da playlist. Quem gosta e usa, o TikTok provavelmente reconhece com facilidade o som de Sunday Best com um refrão marcante e tudo. A música já foi interpretada por diversas celebridades, incluindo ele, o Justin Bieber. Pois é, a faixa foi lançada há um ano pelo Surfaces e agora está entre as mais populares do TikTok. Então vamos embora para a segunda da playlist de hoje, desta terça-feira, com Sunday Best. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? A segunda, que você conferiu aí da playlist foi Surface Sunday Best aqui em 100.7. Entrevista do dia. O Tribunal de Contas do Amazonas realiza nesta sexta-feira, dia 17 de julho, a webconferência Desmatamentos e Queimadas na Amazônia para discutir essa problemática com participação de especialistas nacionais e internacionais na área ambiental. É mais uma iniciativa do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Mário de Mello, para ampliar o debate ambiental e a indicação de iniciativas de proteção ambiental para serem adotadas pelos gestores públicos. E para falar sobre a webconferência Desmatamentos e Queimadas na Amazônia, vamos conversar agora com o conselheiro Júlio Cabral, que é coordenador de ações ambientais do TCE. Boa noite, conselheiro, tudo bem? Tudo bem, mas é só para dizer que eu sou Júlio Pinheiro. Júlio, perdão. Não, perdão. Então meu dileto, querido amigo Júlio Cabral, com muito prazer seria confundido com ele, mas boa noite a você, boa noite. Karine, boa noite, Carlão. Boa noite. E me disseram que era para tratá-lo assim de Carlão, Carlos Júnior. É um apelido, conselheiro, é um apelido. Então tá ótimo. Então vamos conversar então com Júlio Pinheiro, conselheiro Júlio Pinheiro, que é coordenador de ações ambientais do TCE. Muitíssimo obrigada pelo senhor ter aberto um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do 18 horas. Então, como é que, a primeira pergunta, qual que é a importância desse tipo de evento, desse tipo de... Infelizmente, caiu a ligação, estávamos começando a entrevista, começando a conversar com o conselheiro Júlio Pinheiro, que é coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado. Ele vai falar justamente sobre uma webconferência chamada de Desmatamentos e Queimadas na Amazônia,
que vai discutir o quê? Vai discutir essa problemática com participação de especialistas nacionais e internacionais na área ambiental. E é um assunto extremamente delicado, um assunto até de muita discussão e embate internacional. Retornamos o contato com o conselheiro Júlio Pinheiro. Boa noite, conselheiro. Estamos de volta. Então, como é que o senhor analisa a importância desse tipo de evento, desse tipo de debate sobre queimadas e desmatamento na Amazônia para um órgão como o Tribunal de Contas do Estado? Boa noite, Karine, mais uma vez. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Primeiramente dizer que é um prazer para nós, do Tribunal de Contas, o Sistema Tribunal de Contas, estar participando de um programa para esclarecer exatamente a nossa missão constitucional. Talvez possa parecer um pouco estranho. O que Tribunal de Contas tem a ver com essa questão ambiental? E, Karine, tem a ver e muito mais do que todos nós possamos imaginar. Tem a ver exatamente por conta daquilo que disciplina a Constituição da República Federativa do Brasil e o grande arcabouço do aspecto. Ficamos novamente sem som. Infelizmente, perdemos o contato por telefone com o conselheiro Júlio Pinheiro, que é coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado, e ele vai explicar para a gente sobre a importância de ações que falem sobre preservação ambiental, sobre meio ambiente, com a participação de especialistas nacionais e internacionais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. Na sexta-feira, Karine, dia 17 de julho, vai ser essa webconferência. Exato, que deve acontecer nessa sexta-feira, a webconferência, né? Para falar sobre isso, sobre desmatamentos e queimadas aqui na Amazônia. Ele estava fazendo justamente esse link dessa importância deste tema, deste assunto para o Tribunal de Contas aqui do Estado do Amazonas. Já conseguimos o contato? Ainda não conseguimos. Estávamos conversando por telefone com o conselheiro Júlio Pinheiro para falar e para explicar a importância desse tipo de ação, desse tipo de conferência em tempos atuais e promovido justamente pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu estava falando a respeito, né, Carlão, que é um assunto que está em voga. Esse é um assunto que interessa o mundo todo, é desmatamentos e queimadas na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia, o que a Amazônia é? Todo mundo está olhando para cá, Exato. né? Então essa é uma questão bastante relevante, inclusive você perguntou, por quê? O que o TCE tem a ver com isso? Né? Qual é essa relevância? Exatamente. Então ele vai explicar isso, é realmente muito importante. Lembrando que nós estamos assim, é um assunto ainda muito delicado para o Brasil internacionalmente, desde o ano passado, com aquelas queimadas aqui na floresta amazônica, que repercutiu muito mal internacionalmente, e o Brasil perdeu vários investimentos por conta disso. Então, até as políticas públicas, até a toda uma reorganização do governo federal para dar uma resposta internacional. Então, há comissões, há organizações que trabalham em função de evitar o desmatamento na floresta amazônica para reaver esse tipo de investimento. Nós estamos com contato novamente com o conselheiro, Júlio Pinheiro, que é coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado, e vai explicar, né, esse tipo de ação, esse tipo de promoção ambiental feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Bem-vindo novamente, conselheiro. Alô? Não estamos. Infelizmente, nós perdemos novamente o contato com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Pinheiro, né, Carlão? Nós estávamos aqui conversando sobre essa ação. Vai acontecer agora, na sexta-feira, dia 17 de julho, uma webconferência, desmatamentos e queimadas na Amazônia, para discutir este assunto central, em pauta, em todo o mundo, mas principalmente aqui na Amazônia e para o Brasil. Nós estamos perdendo investimentos,
Nós tivemos até a imagem um pouco bem abalada internacionalmente, ainda por conta das queimadas aqui na Amazônia que aconteceram no ano passado. Repercutiu muito mal para o país toda essa situação. Aí teve aquele histórico depoimento, a declaração do presidente Bolsonaro na época, na organização da ONU, né? O governo francês, né? Exato, ele se manifestou, foram várias manifestações contrárias, vários embates, críticas altíssimas. Várias críticas. Então, por conta disso, o Brasil ele também lançou mão de várias ações, de várias atitudes para reverter esta situação. Conseguimos? Já consegui. Conselheiro, seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas. Estamos conversando com o conselheiro Júlio Pinheiro, coordenador de ações ambientais do TCE. Por favor, então, como é, né, essa atitude do Tribunal de Contas em desenvolver uma ação falando sobre proteção ambiental, sobre toda essa questão de desmatamento e queimada na Amazônia? Pois é, Karim, eu espero que dessa vez não caia de novo. Espero que não tenha nenhuma força. É o horário do rancho, eu acho. Impedindo que nós conversemos. Mas o que eu estava falando ainda há pouco é exatamente isso. A grande pergunta que se faz, o que tem a ver o tribunal? Nossa, hoje realmente é complicado. Vamos chamar a terceira da playlist de hoje em 100,7? Exato. Vamos lá então, Karim Milhão. Lançado em maio aí o single, olha, Go Crazy, de Chris Brown, com participação do rapper Young Thug, vem se mostrando aí como um provável hit mundial, Karim. Exato. Em constante crescimento do Hot 100 da Billboard, a música já se encontra no top 30 da parada. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Go Crazy. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6h55, Chris Brown, Young Thug, Go Crazy foi a terceira da playlist em 100,7. 18 horas. Karime, tudo bem? Vamos tudo tentar? Tranquilo. Vamos então. Nós estávamos conversando com o conselheiro Júlio Pinheiro, que é coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado, e ele vai falar sobre o quê? Sobre a webconferência Desmatamentos e Queimadas na Amazônia, que deve acontecer, está marcado para que aconteça nesta sexta-feira, dia 17 de julho, e vai assim contar, né, com várias pessoas de destaque do assunto nacional e internacional. Já conseguimos? Sim. Boa noite, conselheiro. Poxa vida. Mais uma vez, boa noite, Karime. Espero que o fantasma tenha sido afastado completamente agora. Não, tranquilo. Então, conselheiro, estávamos falando dessa relação do Tribunal de Contas do Estado. Nossa, caiu novamente. Será que a gente consegue? Realmente não, Karime. Conselheiro Júlio Pinheiro. Infelizmente. Nós vamos então tentar marcar para amanhã para conversar, porque é um assunto de interesse de todos, que é o assunto da preservação ambiental, que é o assunto de desmatamentos e queimadas aqui da Amazônia. Então amanhã a gente consegue conversar, né, com o coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Júlio Pinheiro. 6h56 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, vamos atualizar os números da Covid-19. Vamos, os números do Brasil, porque aqui do estado do Amazonas ainda não tivemos, né, a atualização desses dados. E os casos e mortes do coronavírus aqui no Brasil neste dia, no dia 14 de julho. O Brasil tem 73.161 mortes por coronavírus e 1.895.555 infectados, né? Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir dos dados estaduais das secretarias estaduais de saúde, não é? Agora eu posso falar de uma outra novidade. Nós ontem aqui estávamos falando a respeito da vacina do coronavírus, contra o coronavírus. A vacina contra a Covid-19 de laboratório dos Estados Unidos
passa em prova de segurança e produz imunidade na primeira fase de testes em humanos. A vacina, desenvolvida pelo laboratório norte-americano Moderna, se mostrou segura e eficaz num estudo publicado nesta terça-feira. Segundo o estudo publicado hoje, a imunização produziu anticorpos em 45 voluntários e nenhum voluntário do estudo apresentou um efeito colateral grave. Mais da metade relatou ações leves ou moderadas, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, enfim, alguns efeitos. Mas o fato é que as ciências e os pesquisadores estão correndo atrás para desenvolver o mais rápido possível uma vacina contra a Covid-19. Carlão. 6h58. 18 horas. Exato, agora 6 horas e 58 minutos, já nos finalmente. Vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Alguns fatos hoje na Assembleia Legislativa dão conta de que não é nada segura a maioria governista na casa para o julgamento do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Antes da homologação da comissão do impeachment, o vice-líder do governo, o deputado Álvaro Campelo, abandonou a base aliada. Decidiu ir para o grupo dos chamados independentes. Na votação para a escolha da presidência da comissão, o resultado foi de 9 a favor do governo contra 7 da oposição, com uma abstenção. Uma diferença mínima, ou seja, o governo tem uma maioria nada confortável na comissão do impeachment. E a comissão vai dar apenas o parecer sobre se aceita ou não o processo, a denúncia que pede o impedimento do governador e do vice. A decisão vai ser do plenário, onde a maioria já não é tão grande e tudo pode acontecer. Muitas coisas vão depender da pressão democrática das ruas e das redes sociais. Os deputados vão ter que avaliar muito bem as consequências das decisões para o futuro político e eleitoral de cada um deles. Caso a Assembleia decida aceitar a denúncia, o julgamento final será feito por um grupo de 5 deputados eleitos pela Casa e 5 desembargadores sorteados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Se chegar a essa fase, ninguém pode prever com segurança o resultado. E quem viver, verá. 18 horas. Agora sim, Karime. Nos finalmente. Já. Buenas noites, senhorita. Tá ótimo, então ótimo. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo pra vocês, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, continue aí no melhor mix do Brasil, a gente volta com você amanhã em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.